O primeiro requerimento trata sobre a ação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, queiram uns ou não, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, fazendo um gesto obsceno no dia 30 de julho. Eduardo, isso faz muito tempo, mas é porque esse requerimento foi sendo pedido vista para causar, faz parte do jogo político isso, faz parte do regimento, e aí causa esse atraso para ver se as pessoas que colocam o requerimento desistem de discuti-lo. Mas eu acho importante a gente tratar disso trazendo para o Recife. Quando a gente entra numa casa como essa, enquanto parlamentar, a gente assume algumas responsabilidades. Eu, por ter sido de TV antes, eu me tornei pessoa pública assumindo essas responsabilidades, então eu não tive muita dificuldade de adaptação. Mas nós temos responsabilidades do que fazemos fora daqui. Se eu chego fora da casa, Zé Mariano, e eu dou uma dedada para alguém, eu estou quebrando com decoro. Não é o papel de um parlamentar fazer isso, como não é o papel de um ministro. Então, eu acredito que esse requerimento trata muito mais da atitude do que qualquer ideologia. Para mim, pelo menos, seja Alexandre de Moraes, seja Luiz Fux, seja Roberto Carlos, seja quem for, eu acho que o decoro precisa existir. E não confundam falta de decoro com posicionamento firme. Posicionamento firme todo mundo tem que ter, eu sou o primeiro a ter mesmo. Agora, acho que decoro é importante. Falar de Alexandre de Moraes, eu não tenho nenhum problema de falar dele. Sim, ele hoje é o ditador jurídico, judiciário do Brasil. E se a pessoa fosse, não é se aprofundar, for botar no Google, vai entender que os últimos acontecimentos no STF nem poderiam acontecer no STF, porque precisariam seguir um rito, né? Um rito de delegacia, que é a Polícia Judiciária, Ministério Público, primeira instância, segunda instância, né? Aí teria um crime de dano, teria uma coisa dessa, tal, e acabou. Mas não estamos num Brasil que segue o rito da justiça. Então, esse primeiro requerimento é mais tranquilo da gente falar, porque eu acho que é um requerimento que só vai discutir ele quem não tiver o mínimo interesse de conhecer como deveria funcionar o rito processual no Brasil. Eu não sei se a vereadora quer fazer a parte agora ou depois, no outro. É o do outro. É só a senhora acenar, que eu sei do a parte da senhora na mesma hora. Perfeito, sem problema. Eu vou passar para o outro agora, que o outro é a moção de repúdio ao cara que se formou em medicina aqui. Eu já falei sobre isso, eu vou só de novo pincelar. Eu sou o mesmo cara, que se fosse aquele cara que estava filmando aquela modelo em Boa Viagem ontem, tinha soltado o tabefe na cara do cara que deu a tapa na bunda dela. Eu sou esse mesmo cara. Se eu sou o cara que está filmando, é ele dando a tapa na bunda dela e eu na cara dele aqui, ó. Pum! Eu. Estou falando de mim. Mas eu sou o mesmo cara que acho que esse ser que se formou em medicina, inclusive não foi coisa pouca que ele fez, né? Ele se formou em medicina e em neurocirurgia. Não é qualquer pessoa que se forma médico, nem qualquer pessoa que se forma em neurocirurgia. É um negócio grande para se tornar tão pequeno por conta da ideologia e comemorar a morte de uma pessoa. E aí eu vou abrir o leque para ver se quebra essa história de lado. Eu sou só a favor de morte de bandido. Seja ele de colarinho e gravata, seja ele de uma comunidade. Porque até como ex-apresentador de televisão, era muito fácil, né, para as TVs, colocar o cara que foi pego com uma dolinha de maconha lá, bandido, aquela cotoninha e tal. E fiz parte dessa época, tá? Mas ninguém sabe dos bastidores. Eu criticava lá dentro. E briguei várias vezes, por exemplo, quando tinha boizinho daqui do Recife, que ia a 200 por hora na Domingos Ferreira e atropelou gente e matou.
e fui o único que botei matéria lá, brigando com a televisão. Porque para mim, a César o que é de César, o que dá em Chico, dá em Francisco. Acabou. Então, a única morte que eu defendo, se for para defender morte, é de bandido. Bandido. E não me importa se é rico, pobre, branco, preto, azul, amarelo, gordo, feio, magro, estou nem aí. Pessoas que pensam diferente de mim, eu quero que debatam. Eu quero escutá-las, porque as pessoas que pensam diferente de mim podem me acrescentar, ou não. Ou não. Mas eu jamais vou defender qualquer ato de violência contra uma pessoa que pensa diferente. Aí, para mim, está errado. Eu concedo a parte à vereadora Cida Pedrosa. Obrigada, vereador Eduardo Moura. Diferente de você, eu não defendo a morte de ninguém e sou contra a pena de morte. Mas, como você defende a morte de bandidos, eu vou continuar lendo o currículo do senhor em tela, para o senhor apreciar se ele é bandido ou não, dentro do seu critério de merecer morte bandido, porque eu não aceito morte de ninguém. Eu acho que a morte tem que ir no dia certo, que a gente está marcado para ir. A pessoa que a gente está falando aqui, ele sugeriu que alguém pagasse a fiança do agressor de Paul Pelosi, chamando-o de herói. Ele justificou mortes por arma de fogo como preço aceitável pela segunda emenda. Defendeu execuções rápidas, públicas e televisionadas para certos crimes. Convocou os seguidores a lutarem pelo resultado de 2020 e inflou os números de caravana no Capitólio. Não condenou claramente proposta de usar armas contra opositores em evento em 2021. Acusou o casal gay de querer corromper crianças. Chamou pessoas trans de abominação e dedo do meio para Deus. Defendeu o julgamento estilo Nuremberg para médicos que atendem pessoas trans. Afirmou que áreas islâmicas são ameaças à América e que o Islã é incompatível com o Ocidente. Escreveu que o Islã é a espada que a esquerda usa para cortar a garganta da América. Disse que judeus controlam Hollywoods, ONGs e universidades. Afirmou que mulheres devem se submeter aos homens. Criticou a pílula anticoncepcional, dizendo que bagunça o cérebro das mulheres. Atacou Taylor Swift, chamando-a de Cat Lady, dizendo que deveria se submeter ao marido. Disse que mesmo meninas de 10 anos estupradas não deveria abortar. Eduardo, eu não justifico a morte deste homem, mas este homem é um bandido. Ele fere leis humanitárias do mundo todo, inclusive leis americanas. Ele está livre lá e estava livre, porque nós estamos vivendo um momento autoritário no mundo, onde os Estados Unidos embarcou. Aqui, o médico pode ter sido até no calor dito o que ele não diria normalmente, mas não justifica, Eduardo, a cassação de pessoa. Como é que chama na internet? O cancelamento de uma pessoa que não está livre, não é uma pessoa que está fazendo. O Nicolas, o deputado Nicolas, junto com um bando de nazistas, está construindo a cassação do médico, cancelamento do médico na internet. Isso não está separado de uma ação neofascista, Eduardo. Você é um homem da democracia. Você é um homem da democracia. O que está sendo construído, meu querido, é uma postura neofascista contra o médico. Muito obrigada pelo à parte. Sempre darei o à parte, vereadora, não se preocupe. Sempre darei. Eu preciso passar o à parte, então, logo para a Felipe aqui, mas vou usar 20 segundos só. Eu só preciso dizer que a senhora disse que defende a vida até o fim natural, mas é a favor do aborto. Eu não entendi essa parte. Que não defende a morte, mas a senhora fez isso agora há pouco, de novo. E parece que a liberdade de expressão nas redes só serve para quem é do grupo. Quem não é do grupo, regulação de rede social. São só pontos que eu anotei. Felipe Alecrim, por favor.
Vereador Eduardo Moura, eu estava ali ouvindo atentamente o vosso discurso, esse debate, inclusive não iria nem entrar nessa discussão, mas eu vejo determinadas falas que terminam sendo estarrecedoras. Seja Marielle Franco, Charlie Kirk, quem quer que seja, independente das suas escolhas ou da sua ideologia, ninguém pode defender que a dignidade de um ser humano seja ferido. Ninguém pode defender a morte de um ser humano. Sobre qualquer aspecto, digo isso como cristão, mas como cidadão também. Muito embora a gente espere que essas mesmas pessoas que defendem a prática do aborto vá defender também a morte daqueles que pensam diferente. Nós precisamos fazer um registro da importância da defesa da vida desde a concepção até o seu fim natural. Não importa o nome, a identidade, a ideologia, não importa nada. É impressionante a gente ver pessoas defendendo agressões e até a morte daqueles que pensam diferente. Mas quando determinados bandidos cometem crimes hediondos, é direitos humanos para essa pessoa. Repito, eu não defendo a morte. É a vida desde a concepção até o fim natural. Bandidos que cometem crimes hediondos têm que ser apartados da sociedade, inclusive trabalhar para se alimentar. Porque nem o Estado deveria investir na vida daqueles que atacam, que agridem, que desejam acabar com a dignidade humana. Então é um absurdo qualquer discurso que vá nessa direção de ferir aquilo que é o bem mais precioso do ser humano, que é a sua vida. Vou repetir, não importa identidade, não importa as escolhas ou as opções das pessoas, o número do seu CPF, nada. Não se defende morte de ninguém. E como cristão, que a maioria, ou praticamente todos os vereadores se declaram dessa forma, como cristão nós somos obrigados moralmente. Se somos seguidores de Cristo, nós somos obrigados moralmente a defender a vida desde a concepção até o seu fim natural. Qualquer ato que fere a dignidade humana, qualquer ato com o propósito de ceifar a vida de um ser humano deve ser repudiado. Nós estamos ficando doentes, permitindo que ideologias, que posições, que pensamentos tornem as pessoas nossos inimigos ao ponto de desejar ou mesmo de praticar a morte, o assassinato do outro. Que negócio absurdo a gente ter que discutir isso aqui. Obrigada, vereador. Qual é a dificuldade Felipe de aceitar vereador, essa obrigada. realidade? Obrigado pela parte, vereador. Agradeço a parte. Presidente, 30 segundinhos. Para você concluir, Eduardo, 30 Obrigado, segundos. obrigado, presidente. Só para concluir, só para reiterar e deixar claro, repudio totalmente esse cara que deve ser expulso de tudo que tem existente de médico, porque ele não representa os médicos. Entre uma senhora de idade e um bandido, que morra o bandido. Entre um policial militar e um bandido, que morra o bandido. Entre um guarda municipal e o bandido, que morra o bandido. Eu não estou nem aí para bandido. Seja ele rico ou pobre. Só para deixar claro minha posição. Obrigado, presidente. Eu vou passar para o próximo requerimento, que é sobre o voto de aplausos que está sendo colocado aqui para o senhor Luiz Fux. Como eu falei, eu sempre sou contra a gente discutir na Câmara de Vereadores coisas que não têm a ver com o Recife. Mas, nesses 3 requerimentos, eu estou subindo aqui para poder tentar trazer isso para uma discussão nossa, né? O que foi o voto do Luiz Fux? Foi um voto de um jurista. Talvez uma coisa que a gente tenha se desacostumado a ver no Brasil ultimamente. E eu não estou falando de lado. Quem assistiu o voto, foram 13 horas de voto.
É uma série da Netflix inteira. Mas eu fiz questão de assistir para ver se eu aprendia alguma coisa. E não dá para você dizer que não há diferença. Enquanto os outros ministros votaram sorrindo, falando que precisava fazer um botox, que não sei o que mais lá, na Suprema Corte do Brasil, você teve um ministro que parou 13 horas para fundamentar juridicamente um voto. Você pode concordar com o voto dele, pode discordar, não estou falando sobre isso. Mas a preocupação dele em trazer o fundamento jurídico, em levar, de fato, o direito para a discussão da Suprema Corte, aí eu acredito que merece, sim, o nosso reconhecimento. Eu queria lembrar uma coisa, antes de passar a parte para o vereador Paulo Muniz, que quando a gente fala de justiça, a gente deveria estar falando de uma coisa acima de ideologias. Porque é a única coisa que pode garantir a ordem numa sociedade. Senão vira coisa de gladiadores, de bárbaros. Eu completo logo após o vereador Paulo Muniz. Vereador, eu também concordo, e a gente falou muito ontem sobre nossa cidade, que os temas principais nossos, até pela competência jurídica, realmente é a cidade do Recife. Porém, o silêncio diante de algumas coisas que acontecem no nosso país também nos afeta. É muito merecido o voto para ele e imaginar, como Vossa Excelência disse, foi tratado como uma brincadeira, um julgamento que já se sabia o resultado antes de começar e agressões ao ser humano. Por exemplo, queriam multar um policial dentro da casa do ex-presidente que tem uma enteada e uma filha dentro. Qual é o bandido do Aníbal Bruno que não tem visita dos filhos? Isso é tudo dado pelo Supremo. Além disso, o cara não pode falar com os filhos. E está aí aplaudido pela esquerda e por essa imprensa, grande parte nojenta, que noja nosso país. Mas parabéns pelo voto do aplauso e a gente tem que fazer essas apartes de vez em quando. Obrigado, vereador Paulo Muniz, acato totalmente sua parte. Já concedo à vereadora Cida Pedrosa com a maior honra de escutá-la. Obrigada, vereador Eduardo. Veja, primeiro eu acho que as instituições brasileiras estão de parabéns porque estão funcionando. Acho que o senhor, como eu, defende o Estado de Direito, onde a gente tem um executivo que funciona, um judiciário que funciona e um legislativo que funciona. Isso é o oposto do que é uma ditadura. Então, parabéns às instituições que estão funcionando. Segundo, o STF deu demonstração para o Brasil e para o mundo. Tenho lido, traduzido, porque eu não sei inglês, matérias de jornais americanos, com inveja da democracia brasileira. Inveja por quê? Porque, pela primeira vez, a tentativa de um golpe de Estado foi julgada e teve como resultado pessoas presas. A tentativa de assassinato, o plano, porque não houve a tentativa, mas o planejamento do assassinato de um presidente da República, de um ministro do STF e de um vice-presidente foram julgados e deu que eles vão pagar de forma a não termos mais esse tipo de ação no Brasil. Este julgamento é exemplar para a democracia do Brasil, da América inteira. Porque nós não podemos, sob hipótese alguma, pensar em que alguém que é eleito, feito nós aqui, possa ser questionado os nossos mandatos. Só quem pode nos tirar são os eleitores, ou se nós cometermos crimes de improbidades ou outros crimes. Não se podia, sob hipótese alguma, questionar a eleição legal e legítima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eles não só fizeram isso, como atentaram contra a República, montaram o golpe e fizeram algo mais grave ainda, que foi montar um plano de assassinato. E nós que estamos falando aqui de discurso de ódio, eles não só fazem discurso de ódio,
Eles são o próprio ódio. É o ódio em caminhada, é o ódio em exercício. A extrema-direita é, na verdade, uma grande cesta de ódio para fazer com que as pessoas, Eduardo, morram. E é contra isso que nós estamos lutando. Nós estamos lutando pela democracia. Nós estamos lutando, sabe pelo quê? Pelo bem viver. Para que todos nós estejamos aqui nesse espaço falando, porque democracia é isso. Mas a extrema-direita quer uma coisa muito simples. Não a democracia, caem todos os direitos, como caiu durante o AI-5, na ditadura militar, onde alguém vai chegar na minha casa e me levar Obrigada, sem Cida. direito à Vereadora Cida defesa. Pedrosa. Viva a democracia! Obrigada, Cida Pedrosa. Então, vamos lá. Será que vivemos numa democracia? Será que eu consigo hoje parar aí na frente da Câmara, subir aí num banquinho e colocar Moraes é um ditador e não sofreu uma sanção? Será que eu consigo chegar hoje numa rede de televisão e dizer Alexandre de Moraes é um ditador e eu não ser punido? É uma opinião. Nós não vivemos numa democracia. Não vivemos na democracia. E isso vai de encontro a tudo que é pregado de democracia que se fala. Porque que democracia é essa que a pessoa não pode discordar? Quer dizer que eu não posso, por exemplo, discordar das eleições porque não pode. É opinião. Não, mas não pode. Com relação a ódio, eu discordo. Eu acho que o ódio está nas pessoas, não está em espectros. Agora, as pessoas se identificam com os espectros. Eu não me lembro de ter visto um estudante de esquerda entrar numa faculdade e ser expulso a pontapé e porrada. Eu não me lembro. Podem me lembrar, eu posso estar errado. Mas eu não me lembro. Eu não me lembro de várias coisas que eu estou vendo agora. Então, assim, é uma reflexão que se faz e trazendo para o requerimento, que é o direito. Vamos lá. Existiu um golpe. Qual? O Código Penal brasileiro tem 2 tipos de crime. E eu não sou advogado, me corrijam. Tentado e consumado. Crime tentado. Eu vou lá e tento assassinar o meu câmera. Eu tentei. É um crime tentado. Artigo 121 do Código Penal. Show. Eu fui lá e consegui. Crime consumado. Esses 2 são previstos. E aí existem no Código Penal atenuantes e agravantes. E um agravante no Código Penal, Tiago Medina aí é advogado, um agravante é o crime ser premeditado. Ok? Ok. Mas se eu fizer assim, ó, eu estou planejando pegar um foguete, ir em Marte, matar um marciano, voltar, planejei tudo. Mas não fiz nada. Não há crime. Esse é o primeiro ponto. Então, narrativa é uma coisa, fato é outra. O que se fez foi pegar o Código Penal e fazer assim, ó. Código Processual, também. Porque para os crimes praticados, e houve crimes, dano ao patrimônio, etc. Teve. Mas é preciso individualizar a conduta de cada um. Aquilo vai para uma delegacia, da delegacia vai lá o inquérito ao Ministério Público, o Ministério Público oferece denúncia, primeira instância, segunda instância, e aí Suprema Corte. Se isso não é não respeitar a democracia, se isso não é dobrar o Estado Democrático de Direito, jogar no lixo, se isso não é uma ditadura seletiva de toga, me expliquem o que é. Porque o que vocês estão pintando de suco de laranja é xixi da vovó do mesmo jeito.